estamos recebendo aqui o ex-prefeito de Lins, ex-vereador de Lins, terceiro mandato, ex-prefeito, sociólogo, Edgar de Souza. Boa tarde, Edgar, tudo bem? Boa tarde, um bom dia, né? Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com você, Demerval, um prazer poder bater esse papo com amigos e com a nossa comunidade. Tá certo, então, cidade de Lins, que fica aqui perto de São Paulo, não é muito longe de São Paulo, a cidade aí acho que com cerca de 78 a 100 mil habitantes, e o Edgar de Souza foi vereador pelo terceiro mandato, foi presidente da Câmara Municipal de Lins, foi prefeito por 2 mandatos lá em Lins, e agora ele está aí, foi diretor do SEBRAE, né? SEBRAE que é uma instituição muito famosa e muito importante para o crescimento e para a educação da sociedade civil brasileira. Edgar, você me conta um pouco a tua experiência como vereador da cidade de Lins e a tua experiência lá no Executivo de Lins por 2 mandatos. Na verdade, eu venho de uma experiência de comunidade de fé, comunidade religiosa, católica, popular, ligada a SEBS, né? Então, comecei minha militância política através da militância cristã, pastoral. Quando ainda muito menino, ajudei a organizar movimento estudantil secundarista, Grêmio Estudantil, na minha escola, do Henrique Mourão, no bairro onde eu fui criado. Aos 19 anos, fui conselheiro tutelar, né, até pela essa questão da proximidade, trabalhava com jovens na igreja católica, e aí, naturalmente, a comunidade me indicou para ser candidato a conselheiro tutelar, fui eleito. Depois, aos 21 anos, eleito, então, vereador pela primeira vez, depois, em 2004, reeleito, 2008, reeleito mais uma vez, e de 2008 a 2012, presidente da Câmara, né, são 3 mandatos, 12 anos no Legislativo, servindo a comunidade, dentro de uma proposta, de uma atuação política muito popular e, ao mesmo tempo, pedagógica, né, trazendo a comunidade junto, construindo um mandato de forma muito coletiva, trazendo as pessoas a participar, as entidades assistenciais. E este movimento acabou, né, naturalmente construindo o meu nome para a candidatura a prefeito. Então, aí em 2012, topei o desafio, até porque eu falei para os meus amigos, olha, ou eu vou candidato a prefeito dentro desse contexto, ou eu volto para casa, que acho que 3 mandatos de vereador está mais do que suficiente. Particularmente, eu sou contra essas questões, com todo o respeito a quem está, mas o cidadão tem 5, 10, né? Na minha cidade, lá em Lins, tem um vereador que tem 10 mandatos. Tem gente que acha isso bonito, eu respeito, mas eu acho isso bem, bem complicado, porque você nunca traz, né, a dificuldade de trazer renovação, novas ideias, né, uma representatividade diferente, isso sempre é complicado. Então, para mim, 3 mandatos era algo que já estava no meu planejamento, vamos assim dizer, e aí veio então a candidatura a prefeito, fui eleito em 2012, também assumi posse em 2013, enfrentamos a maior crise econômica das últimas décadas, né, vocês vão se lembrar, 14, 15, 16 em especial, um momento muito difícil, tanto que depois nas eleições de 2016, 90% dos prefeitos que disputaram a reeleição perderam, inclusive aqui na capital. Inclusive bons prefeitos por aí perderam a reeleição, porque foi um momento muito difícil ser prefeito. Eu lembro que eu aguardava o repasse do fundo de municípios, fundo de participação dos municípios, então você esperava lá chegar R$1 milhão naquele dia. Chegava o recurso R$300 mil, uma diferença de 70% a menor. Então você ficava naquele desespero, mas a gente conseguiu, graças a Deus, organizar as contas, priorizar, mesmo no momento de restrição, quando grande parte dos municípios fechava atendimento na saúde e na educação, eu enfrentei aquela crise ampliando o atendimento de saúde e educação, porque a gente via, vocês vão se lembrar, havia a crise do emprego. A placa que mais se via era aluga-se e vende-se, tudo fechando. Então nós tínhamos o entendimento que as pessoas precisariam ainda mais do serviço público de saúde, ainda mais do serviço público de educação, porque não tinha condição de pagar a creche, pagar uma escola ou pagar um convênio. Então nós enfrentamos aquela crise assim, diferente da maioria dos municípios. Isso nos consagrou em 2016, então fomos para a reeleição e fui reeleito, uma eleição dura, difícil, mas fomos reeleitos e aí podemos consolidar o nosso mandato. Então,
eu tenho, não tenho dúvida que errei bastante nesse período. Imagina, 20 anos em mandato, né, se contar vereador e prefeito, 20 anos de mandato, mas também tenho muito orgulho das iniciativas que fizemos, mudamos a história da cidade, né, cuidando, em especial, cuidando das pessoas. Uma prioridade sempre a área de educação e saúde, né, onde meu coração sempre pulsou, sou professor, inclusive, e de uma família de diversos profissionais na área de saúde. Eu brincava, eu tenho um pai enfermeiro, uma mãe técnica de enfermagem, uma irmã que na época é enfermeira, hoje é médica. Então, se eu não cuidasse da saúde, eu apanhava em casa. Então, por isso, essa sempre foi, assim, vamos dizer, o nosso cartão de visitas. A diferença, você foi vereador. Você foi vereador de oposição ou foi vereador de situação? Eu tenho uma coisa que eu acho, eu tenho um pensamento muito claro para mim. Acho que vereador é vereador. Você pode ter uma proximidade maior ou menor com o executivo, mas o papel do vereador é de fazer controle social. Então, você pode ter simpatia ou antipatia a esse ou aquele prefeito, mas, acima de tudo, você é um julgador das ações da prefeitura, um fiscal, né? Então, o vereador que faz alinhamento automático ao prefeito está errado. E o vereador que faz oposição automática ao prefeito também está errado. Então, ele tem que ter a tranquilidade e a liberdade de poder analisar todos os projetos com a independência que o poder exige. Os poderes são independentes, harmônicos, porém independentes. Então, é lamentável quando a gente vê os vereadores abdicando dessa independência para se tornar vassalo do executivo. É muito ruim. Ao mesmo tempo, é muito ruim quando também transforma o legislativo num canal, num espaço de bélico, de guerra permanente com o executivo. Tem que construir harmonia no diálogo, na compreensão. Então, eu nasci, vamos assim dizer, numa bancada de governo. Eu comecei minha trajetória como vereador no PT. O meu primeiro mandato foi pelo PT. E a prefeita era do PT. Mas eu tinha tamanha independência que o governo dela acabou mal. Eu era líder do governo, fui o único reeleito. Porque sempre tive a independência necessária. Apoiei quando tinha que apoiar, mas não deixava de fazer a dura crítica quando tinha que fazer. Crítica de verdade, crítica honesta, né? A partir de elementos concretos. Todo bom governante, todo bom político quer essa crítica. Quem não gosta da crítica é aquele que gosta de ser bajulado, né? E a bajulação, como já disse Santo Agostinho, corrompe a gente. A crítica faz a gente ser melhor. Tá certo, então. Nós estamos conversando aqui com Edgar de Souza, ex-prefeito de Lins, ex-vereador de Lins, também sociólogo, e você falou de saúde, Edgar. Você saiu, o último mandato teu foi em 2020, certo? 2020 você estava saindo da prefeitura e, se eu não estou muito enganado, já em seguida veio o problema da Covid-19. A tua família inteira é ligada à saúde, você acabou de falar isso, né? Então você teve que cuidar muito bem da saúde. Essa questão da Covid atingiu bastante a cidade de Lins ou foi razoável? Não, atingiu bastante. Nós começamos, né, a crise, a pandemia estoura ainda no nosso governo. Né? Nós estávamos na prefeitura, que ela começa ali, te lembro, 13 de março de 2020 foi quando houve os chamados fechamentos de comércio, escola, tal. E confesso para você, foi um período desafiador, principalmente pela dúvida, né? Nós não sabíamos o que seria, qual era o comportamento, como agir, né? Não tinha, as notícias que vinham do mundo eram pesadas, difíceis, e nós não tínhamos uma estrutura preparada. Então, neste período de 2020, foi quando nós fomos em parceria governo federal, governo estadual, e municípios, preparar a estrutura para aquela crise que estava nos consumindo. Ampliar leito de UTI, criar unidades específicas de atendimento, criar protocolos com o setor de atendimento e de comércio em especial, para que você pudesse, ao mesmo tempo que segurar a circulação de pessoas, mas também não destruir a economia. Então, foi todo um momento muito delicado. Eu digo para você, 2021, 2022 foi muito difícil também,
mas você já tinha pelo menos um ano de experiência acumulada, você já tinha uma estrutura de atendimento, leito de TI, respirador, isso já estava equalizado, isso já estava resolvido. Nós não, nós pegamos ali aquele início que era só, né, desespero. Eu lembro quando no primeiro dia que teve 4 mortes seguidas. Deu aquele pânico, agora vai começar as mortes em série e tal, mas graças a Deus a gente conseguiu passar por esse momento, perdemos muita gente. Se você ter uma ideia, já não estava mais na prefeitura, mas em maio, abril, finalzinho de março, 31 de março de 21, eu perco o meu melhor amigo, que era meu braço direito na prefeitura, eu perco para a Covid, o querido J. Serafim, mais que um irmão na minha vida. Então, todos nós tivemos perdas dolorosas, mas graças a Deus é um momento que passou, né? Virou história. Eu entrevistei o ex-governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, Edgar, e ele dizia que a Covid veio para ficar, que a Covid, a partir dali, seria igual a gripe, uma vacina anual. As pessoas teriam que tomar a vacina da Covid todo ano, como toma a vacina da gripe. Você concorda com essa posição do Geraldo Alckmin? Eu não tenho dúvida, né? O que a ciência mostra é que, graças a Deus, com o processo de vacinação, com os protocolos criados agora, tem um novo medicamento que tem dado bons resultados. Então ela se torna uma doença aí, não crônica, mas uma doença comum dentro do nosso dia a dia no mundo. Mas tem que tomar as medidas. Nós brasileiros somos um povo que gostamos muito de tomar banho, mas a gente não adquiriu o hábito de lavar as mãos. Então a gente tem que aprender a cuidar, que as mãos são um instrumento de transmissão de doenças, então tem que tomar cuidado. E eu lembro uma coisa que a gente vai aprendendo com os orientais. Quando eu estive em 2014, eu tive o privilégio, eu fui ao Japão. Não tinha nada de Covid, não existia essa história de Covid ainda no mundo. E eu cheguei lá, eu vi uns 20% das pessoas na rua, no metrô, tal, com máscara. Eu brinquei com o senhor que estava comigo, um amigo querido que morou lá durante 10 anos. Falei assim, que peste que está andando por aqui, que eu já estou devendo aquele susto, né? E ele falou assim, não, pelo amor de Deus. E ele falou assim, não, Edgar, aqui é o seguinte, o Japão já enfrentou várias pestes, né? Várias epidemias ao longo da sua história. E aqui então é o seguinte, se você está com qualquer sintoma gripal, você coloca a máscara para que você não transmita o vírus para outra pessoa. Isso é uma questão cultural, comportamental. E eu tenho visto aqui em São Paulo, de vez em quando eu estou no metrô, eu vejo pessoa com máscara. Você vê a pessoa, de fato, é isso, ela está com resfriado e tal. Eu adquiri esse hábito. Então, se eu estou com resfriado, não vou deixar de trabalhar, tal, mas faço essa prevenção. Coloco máscara e amplia a quantidade de vezes que limpa a mão. Álcool em gel hoje é um negócio que tem tudo quanto é lugar. Então, a gente vai ter que ir aprendendo a conviver com esse tipo de problema. Tá certo, então, nós estamos, lembrando aqui, nós estamos ao vivo aqui pela TV Cinec, você está aí acompanhando essa entrevista, estamos conversando aqui com o Edgar de Souza, ex-prefeito de Lins e ex-vereador de Lins. Nós vamos agora a comercial, voltamos em seguida, é rapidinho, pai bola, viu? Olá, amigos da TV Cinec. Vem ficar comigo. Isto mesmo, vem ficar com a gente da TV Cinec. Queremos fazer uma linda festa com você. Então vem, mas vem mesmo. Vem com alegria, vem com um sorriso, com muita disposição, vem com muito amor no coração. Você é nosso convidado, porque quem vem para a TV Cinec soma ainda mais uma grande alegria. Vem! Estamos aqui agora com a presença também do prefeito de Itapecerica da Serra. Itapecerica é uma cidade aqui da Grande São Paulo, pertinho de divisa com a capital. Francisco Nakano, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Dermeval. Muito obrigado. É um prazer enorme estar com você, Edgar. Um bom dia para você também. Obrigado pela companhia de vocês. Uma terça-feira maravilhosa, friozinho, gostoso, né? Essa chuva que ninguém esperava. Muito obrigado aí pelo convite. Nakano foi vice-prefeito de Taboão, é prefeito
atual de Taboão, não, perdão, de Itapecerica da Serra. Eu sempre confundo Taboão com Itapecerica, viu? Vai acostumando aí. Itapecerica da Serra também é divisa aqui com São Paulo, já falei, e é médico, exerceu lá a profissão de médico em Itapecerica por muitos anos, e agora é o prefeito, com certeza vai ser reeleito aí na próxima eleição, que é esse ano, em outubro, tem eleição lá em Itapecerica, tem eleição no Brasil inteiro. Vamos conversar agora com ele. Eu gostaria de perguntar para o senhor, a primeira pergunta aqui, o seu mandato de vice-prefeito de Itapecerica, como foi esse mandato? Foi tranquilo? Não foi? Tem alguma atuação do senhor que fez a diferença, que levou o senhor a ser eleito na próxima eleição? Então, na verdade, nós concorremos em 2012 à eleição municipal. Eu era candidato a vice-prefeito, perdemos a eleição por 1982 votos, mas por um processo aí de cassação, o prefeito ficou 36 dias fora do mandato. Quando ele conseguiu eliminar, ele conseguiu voltar ao poder. Com 36 dias você não consegue nem saber direito as pessoas que estão trabalhando, né? E não deu para fazer absolutamente nada, né? E realmente ficou meio conturbado aí, os grupos políticos começando a se degradar, quem era a situação virou oposição virou situação, enfim. Não deu para fazer absolutamente nada com 36 dias, né? Até mandar um abraço aí por Irmão Chaves, aí, nosso grande amigo, que foi prefeito junto comigo por 36 dias, mas foi realmente aonde deu start no meu nome na cidade. Em 2016, saí candidato pelo PDT, tive 18 mil votos, né? E agora em 2020 tive 36.604. Então foi uma ajuda muito importante o fato de ter sido candidato a vice-prefeito. Tá certo, então. Agora, quando você assumiu na Cano a prefeitura lá de Itapecerica, você falou na questão da saúde, da educação e da segurança pública como a principal meta do teu governo. Essa questão da segurança é uma questão complicada também, não é tão simples assim, mas a saúde e a educação, qual o referencial que você tem hoje de execução no teu governo? Então, na verdade, nós assumimos no meio de uma pandemia em janeiro de 2021 e foi muito difícil. Nós tínhamos precatórios de 2018, 2019, 2020, tínhamos que pagar os precatórios de 2021, totalizando aí 24 milhões e meio. Além do que, quando a gente assumiu, o ex-prefeito não tinha pagado a fatura de novembro e dezembro. Então, quando eu assumi em janeiro, o grupo que estava lá, de médicos e enfermeiros, queriam fazer greve. E para piorar ainda, o governo do estado, não fui eu, o governo do estado fechou a porta do pronto-socorro do Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Aí só piorou a nossa situação, né? No meio de uma pandemia, criminosamente, o governador do estado fechou a porta do Hospital Geral. E eles falam que sou eu, né? Não, eu não tenho autonomia perante um hospital do estado, né? E aí, por mais que a gente for conversar com o secretário à época, eles falaram que era 90 dias de transição. E eles não deram. E aí foi de uma hora para outra. O movimento que era 120 pessoas no pronto-socorro central. Então você tem, por anos, medicações, insumos profissionais, tudo para atender com relação a essa quantidade de pessoas. E de um dia para outro, a partir de 1º de fevereiro, subiu para 800 pessoas atendidas 24 horas. Isso realmente foi assim bem difícil tratar, porque os insumos que eram que é luva, seringa, eles subiram muito o valor do preço. Então, um exemplo, uma caixa de luvas que era R$ 49,00 subiu para 190. E quando você procurava outros revendedores, era tudo o mesmo preço. Então, realmente foi muito difícil, né, naquela época da Covid. Já tínhamos passado um ano e 2 meses, no final de 2019 para 2020. Ninguém sabia o que ia virar a Covid. Começaram aí as vacinas, o tratamento, mas não houve investimento para nós, na nossa gestão do governo estadual e governo federal, para ajudar o município, né? Então a gente teve que se virar com as contas da prefeitura. Aí nós fizemos um gripário, que é para atender justamente, tirar aquele povo do pronto-socorro, que hoje está em reforma. Um pronto-socorro que foi feito há 30 anos, há 20 anos sem reforma, já com todo o desgaste do tempo, né? E realmente está causando muito, porque até o próprio encanamento
de esgoto do prédio todo, ele está sendo feito que ampliar. E aí já viu, né? O atendimento agora com a dengue e a Covid, mais a reforma, que já está ocorrendo já há 6 meses. E não dá para ser muito mais rápido, porque quando você tem uma reforma, você tem que isolar uma área para você mexer, para depois abrir a outra área. Com o movimento, essa quantidade de pessoas, tá? Que não é só em Itapecerica, meu irmão. É em todos os pronto-socorros, todos da região metropolitana, todos os pronto-socorros dos hospitais estão extremamente lotados, né? Por causa da dengue. Infelizmente, isso está acontecendo agora no nosso país, né? Tá certo, então, estamos conversando com o Francisco Nakano, prefeito de Itapecerica da Serra, Edgar de Souza, ex-prefeito da cidade de Lins. Nakano, quando entrevistei o Geraldo Alckmin, a pergunta que já fiz também para o Edgar, vou fazer para você, e o Geraldo falava que a questão da Covid ela veio para ficar e que a vacina tem que ser, a partir daquele momento, a vacina da Covid teria que ser anual, como é a vacina da gripe, porque não ia acabar mais, ela ia ficar aí. Você concorda com essa posição? Eu concordo. Eu concordo. As pessoas não querem tomar, elas não são obrigadas a tomar, mas eu concordo muito em vacina. É que, obviamente, algumas pessoas elas fazem algumas reações, né? É um fator muito individual. É a mesma coisa. Tem gente que gosta de ovo, tem gente que não gosta. Tem gente que passa mal com o fígado, tem gente que não passa. E o processo da reação é um fator individual, né? Não é todo mundo que passa mal. Então, eles têm os trabalhos, você não consegue quantificar, assim, fez a vacina, toma alguma medicação imediato. Você tem que fazer um levantamento por um certo tempo e quantidade de casos para ver realmente qual reação que pode ocasionar. Não é só a vacina da Covid que pode dar alguma alteração, a da hepatite pode dar. Eu tive que tomar 8 vezes a vacina da hepatite B, porque não estava dando a viragem. São 3 doses, eu tive que tomar 8 para dar a viragem. Então depende muito do organismo, mas eu sou favorável assim. Tem outros que são contra, mas eu sou favorável. Tá certo, então. Nakano, você assumiu um mandato de prefeito por um período muito rápido e na eleição seguinte você foi eleito desbancando um grupo muito poderoso em Itapecerica da Serra, um grupo que você governou ali o município, tinha, se não me engano, o candidato Jorge da Costa, que foi prefeito de Itapecerica por muitas vezes. Isso foi fácil ou foi o resultado de um trabalho que já vinha há anos? Não foi fácil, né? Nada é fácil, porque a gente teve a proposta de melhorar muito a saúde. Eu, como trabalhei em todos os postos de saúde da cidade de Itapecerica da Serra, trabalhei no SEM, trabalhei no SAMU, trabalhei no EMAD, então eu conhecia o sistema de saúde. E sei das dificuldades que tinham. Por exemplo, a frota nossa era muito velha, era muito antiga. As UBSs ficavam uma vez por semana com aquelas filas enormes a partir das 4 horas da manhã para marcar fila. Os exames era quase impossível, porque nunca conseguiam marcar os exames, né? Exames de sangue, né? Esses são de rotineiros. E as medicações que sempre estavam faltando. As pessoas falam, não foi feito absolutamente nada, não foi feito nada, mas as pessoas, porque elas desconhecem o que está sendo feito. Por exemplo, nós conseguimos já hoje dispensar medicação em todas as UBSs, em todos os pronto-socorro. Nós temos 2 pronto-socorro, Central e do Jacira. Tem farmácia 12 horas, de segunda a segunda. Então, eles saem em consulta e pegam a medicação. Se for numa sexta-feira, tipo 8 horas da noite, está fechado. Se for uma medicação que ele pode pegar e começar a tomar no dia seguinte, porque ele sai de lá medicado, ele volta no dia seguinte e pega a medicação. Mas as pessoas que também sempre passavam nas UBSs e não conseguiam pegar. E hoje nós conseguimos, graças a Deus, atualizar e muitas medicações estão sendo ofertadas, né, distribuídas para a população. É lógico que tem algumas medicações que não fazem parte da grade. Então eles falam, não tem remédio, mas depende do remédio. Aquelas que são da grade SUS, nós estamos conseguindo fazer. Além disso, existem 2 UBSs que nós aumentamos o horário. De segunda a sábado, das 7 às 19, inclusive aos feriados. Isso ampliou o horário e o atendimento para a população, para servir melhor a população. Tá? Então, assim, dizer que as pessoas falam, não tem vaga, não tem atendimento, já tem atendimento, não precisa mais pegar fila de madrugada, porque é só chegar lá, logicamente, se for de manhã cedo, umas pessoas vão fazer exame, outras vão fazer consulta, outros vão fazer curativo, outros vão, né, tomar vacina. É feito a chegada na recepção e de lá é distribuído. Agora, não precisa mais de madrugada para marcar consulta. Todos os dias, pela primeira vez, uma administração da Prefeitura de Itapecerica da Serra
tem de 2 a 3 médicos todos os dias. Mesmo perdendo no final de 2022, nós perdendo 17 médicos pelo programa Mais Médicos. Hoje nós conseguimos repor 26 médicos nas unidades de saúde de Itapecerica da Serra. Então, falta mais 3 unidades que nós vamos iniciar agora. É Saúde na Hora, que é o Crispim, Jaciro, Salvador de Leônio. Só estamos esperando o processo de licitação encerrar para a gente iniciar os trabalhos. E vai ser do mesmo jeito, segunda a sábado, das 7 às 19, e vai ser aberto para todo mundo que é munícipe, né, e tem prontuário na cidade. Conseguimos também, além disso, fazer o centro de obesidade. Muitos pacientes obesos estão conseguindo fazer tratamento, estão conseguindo ser encaminhados para obesidade mórbida, que é uma doença, né? Então, esse trajeto de passado com o clínico e direto já não é mais, porque tinha essa dificuldade. Então, a gente está passando por um processo com psicólogos, médicos e nutricionistas, e depois disso encaminhado. E o Centro de Referência da Mulher. Não é todo município que tem. Hoje nós temos um Centro de Referência da Mulher. Se precisar, por exemplo, implantar o DIU, ela já pode ir sem marcar a consulta, que é feito na hora. Isso aí é feita uma consulta super rápida. Se ela quer passar no Centro de Referência da Mulher, ela vai estar ao OBS, de lá eles já marcam, não demora uma semana, já passa no Centro de Referência da Mulher, e a mulher vai ter todos os exames com médicos e equipe feminina especializada nisso, e se precisar fazer até ultrassom, já faz lá. Ou seja, nós fizemos muitos avanços, muitos projetos na cidade. E quando eles falam, não tem nada na cidade, é porque eles desconhecem a cidade, não deve ser de Itapecerica da Serra que eles estão falando. Eles querem até denegrir e diminuir. Mas quando eles falam isso, eles falam para incentivar as pessoas não irem nas UBS. Eles estão indo contra o tratamento das pessoas. Eles estão tirando a oportunidade das pessoas se tratarem. Então, quando as pessoas falarem, não tem, vá até a unidade de base de saúde. Hoje elas estão cheias, graças a Deus, porque elas estão evitando de ir no pronto-socorro, pegar uma receita, ter uma orientação, passar em consulta. Hoje é tudo na UBS. Tanto que os nossos exames de dengue e Covid nós estamos fazendo nas UBSs, justamente para tirar aquele excesso de pessoas do pronto-socorro, que está muito cheio. Imagine você que passa 1.000 pessoas no pronto-socorro, que antigamente baixou a Covid, passou para 600, 500 pessoas. Estamos passando de 1.000 pessoas. Num pronto-socorro que está em reforma, né? É como se tu tacar o pneu, a roda de um carro com ele em movimento. Você não consegue. Só que nesse caso, você tem que fazer o atendimento e tem que fazer a reforma. E as pessoas acham que é fácil, porque se você tem uma pessoa asmática, chega aquele cheiro de tinta, aquela poeira, é muito ruim. Então você tem que isolar a área. Então ele é extremamente demorado. Tá certo então, parabéns, senhor Nakano. Francisco Nakano é prefeito pelo PL lá de Itapecerica da Serra. Hoje nós convidamos aqui o jornalista Faisal para fazer aqui um bloco de perguntas também, e a advogada Patrícia Feitosa, que também é filiada ao PL, aí, vai também fazer aqui uma pergunta ao Nakano e ao Edgar, daqui a pouquinho. Nós estamos ao vivo no estúdio da TV Cinec, aqui se acompanha aí, né? Então vamos aos nossos comerciais, na sequência aí retornamos aqui com a pergunta aqui dos nossos convidados aqui, jornalista e advogado, que vão fazer pergunta aqui aos nossos entrevistados de hoje. Eu volto já, pai bola, rapidinho. Queremos fazer uma linda festa com você. Então vem, mas vem mesmo. Vem com alegria, vem com um sorriso, com muita disposição, vem com muito amor no coração. Você é nosso convidado, porque quem vem para a TV Cinec soma ainda mais uma grande alegria. Vem ser feliz aqui na nossa TV Cinec. Sua TV 24 horas no ar. www.tvcinec.com.br. Estamos aqui, né? Estamos conversando com o Francisco Nakano, prefeito de Itapecerica da Serra, e com o Edgar de Souza, ex-prefeito de Lins, né? Também passou lá um bom tempo no Sebrae. Também vamos perguntar a ele sobre a atuação dele no Sebrae, viu, Edgar? E também vamos falar um pouco dessa situação que se encontra hoje aí o PSDB, já que o Edgar também é membro da Executiva Nacional do PSDB. Vamos com a pergunta agora dos nossos convidados, que vai fazer a pergunta aqui. O primeiro é o jornalista Faisal, que vai perguntar ao prefeito Francisco Nakano. Prefeito, inicialmente, muito prazer em estar aqui com o senhor, tá? A pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor
liberou o transporte gratuito em Tapecerica da Serra, dentre inúmeras outras realizações. Isso tem sido, como é que tem sido a reação da população com essa liberação tão esperada e tão profícua? Foi extremamente positiva a tarifa zero. Nós estávamos com um problema que foi feita uma concessão em 2014, 2015 e o contrato foi feito em 2016, mas não deram andamento. E quando foi 2021, o juiz falou assim, vocês têm que liberar a ordem de serviço porque é um pedido da empresa que quer assumir o transporte. Eu cheguei na prefeitura, falei, bom, sou obrigado a cumprir a ordem judicial de uma concessão de 2014, ou seja, o grupo de prefeitos e vereadores que aprovaram a concessão e fizeram o contrato, eu estou assumindo em 2021 e eu tenho que cumprir aquele contrato que foi feito em 2016. Ou seja, as linhas eram de 2016 e hoje não contemplam as ruas e não contemplam a população. E em 3 anos e meio nós conseguimos instituir, 3 anos e meio, 3 anos de administração nós conseguimos implantar o tarifa zero, porque assim eu consigo reajustar todas as linhas que estavam faltando. Existiam bairros que não estavam sendo contemplados com os ônibus, porque a gente foi obrigado de imediato a suspender o transporte alternativo, que eram as vans, né? E só existe um jeito de eu fazer alguma coisa que não estava no contrato, que é fazer aquele subsídio da tarifa zero. E agora nós vamos implantar as linhas que não estão sendo contempladas, a população não está sendo contemplada. Então vai pegar o Parque Paraíso, vai pegar a parte do Porto Verá, Santa Adélia, né, a Bias da Silva, porque são lugares que o transporte público não está alcançando. Agora, tarifa zero está sendo muito bom. As pessoas elas estão indo no sábado, domingo e feriados, estão conseguindo passear mais, estão conseguindo visitar mais o nosso centro, estão conseguindo ser mais efetivos na participação da nossa cidade. Isso está sendo muito importante para todos nós. Olha, foi muito importante essa implantação, viu? Agora vamos à pergunta da doutora Patrícia Feitosa. Patrícia é advogada, vai fazer a pergunta para o Edgar, e na sequência a pergunta para o Francisco Nakano, primeiro para o Edgar. Bom, meu nome é Patrícia Feitosa, sou advogada. Já passei pelo processo eleitoral, fui candidata 2 vezes, em 2016 e 2018. Quero agradecer o convite do Dermeval por ter a oportunidade aí de fazer perguntas para pessoas que é prefeito, o outro que já passou por 2 vezes a prefeitura e também como vereador. Hoje, o senhor tem a pretensão política? Oi, Patrícia, obrigado pela pergunta, né? A gente brinca lá em Lins que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Volta ou não volta? Eu tenho uma perspectiva seguinte, foi uma experiência extremamente exitosa, muito positiva, como para mim foi uma missão da minha fé, né, enquanto cristão, católico. O Papa Paulo VI falava, Francisco fala também, que a política é a forma mais plena de se viver a caridade, então pude exercer isso. Mas agora estou em outros projetos, ainda na política, né? Uma vez uma jornalista perguntou ao presidente Sarney, quando ele não disputou mais a eleição, se ele estava saindo da vida pública. E ele disse, prefeito Nakano, que falou assim para ela, minha filha, na vida a política só tem porta de entrada, não tem porta de saída. Você não sai mais disso, mas não necessariamente ter mandato. Eu fico triste quando a proposta do futuro tem que ser o passado, né? Nós estamos aqui com um prefeito que está no presente, está realizando. Por isso, né, faço votos que continue realizando, porque é o presente que transforma. Mas você tem que fazer, para indicar o futuro, uma volta lá ao passado, não tem muito sentido, por melhor que tenha sido. A gente tem que construir passo adiante, né, trazer gente nova como você, como tantas outras pessoas, para que a gente possa fazer com que a política seja cada vez mais popular e mais participativa. E isso não se faz mantendo sempre os mesmos. Então, que a gente possa ter ciclos, né? Acho que 2 mandatos é excelente. O prefeito Nakano vai passar por isso. 8 anos cansa, prefeito, que você não faz ideia. Cansa demais. Eu acho que até eu sou um defensor hoje que o mandato deveria ser mandato único,
de 5 ou 6 anos, e é o tempo que naturalmente aguenta com mais entusiasmo. Mas não é o projeto voltar à prefeitura, não. Patrícia. Feito na Cano, é uma honra fazer essa pergunta para o senhor. Como eu disse, eu já passei 2 vezes, não fui eleita, mas tive a oportunidade de passar pelo processo eleitoral. Eu acho que todo cidadão deveria ter essa experiência, porque é um desafio muito grande. Então, do mesmo jeito que nós temos conquistas, nós enfrentamos diversos desafios. Enfim, eu gostaria de saber do senhor qual foi o seu principal desafio no primeiro mandato. Ao assumir a prefeitura de Itapecerica da Serra, qual foi o seu maior desafio e também a sua maior conquista? Claro, porque além dos desafios, nós também temos conquistas por consequência. Olha, o maior desafio aconteceu e eu não esperava, que era justamente a Covid. O meu maior desafio era a saúde. E a Covid estava com a saúde, né? Mas foi todo aquele transtorno que aconteceu com relação a estar no Covid, ter problemas financeiros com a prefeitura, o governo estadual, né? O governador fechou a porta do hospital, do pronto-socorro, e nesses primeiros 6 meses foram muito conturbados, né? Ninguém sabia do futuro, como é que ficaria a Covid, como é que ficaria a saúde no país, no mundo, né? Não sabíamos de como seriam as consequências que poderiam dar, e essa realmente foi um grande problema, né? Hoje eu posso dizer para vocês que estamos mais maduros, estamos bem mais experientes com relação, pegamos um mundo com pandemia, estamos pegando o Brasil com uma epidemia de dengue, e realmente do ponto de vista de saúde, eu posso dizer, as pessoas falam, não foi feito absolutamente nada, foi feito muita coisa. Nós ficamos exclusivamente tratando esses 3 anos só salvando vida. Estamos no 4º ano de mandato só tratando da saúde das pessoas, porque é muito difícil você fazer uma programação de pré-candidatura e assumir um mandato com uma crise de saúde do jeito que está. Não é só Itapecerica da Serra, mas nós fizemos muitas coisas. Só do fato de nós, com o mesmo efetivo, nós conseguimos melhorar o atendimento, aumentar o atendimento das UBSs, dos prontos-socorros, oferecer mais programas para a população. Para você ter uma ideia, durante a pandemia houve diminuição dos casos da coleta de sangue, que é para fazer, né, as rotinas, né, hemograma, urina 1, glicemia. Houve uma diminuição de todos os municípios, né, São Lourenço, Juquitibas, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu. E foi uma briga, porque às vezes a população passa para fazer os exames, estava demorando 5, 6 meses para fazer os exames. Hoje já está no máximo 1 mês, porque nós contratamos uma empresa para fazer 100 mil exames médicos na cidade. Então as pessoas elas vão, passam em consulta, são feito coleta, não é feito no primeiro ou segundo dia depois, obviamente, por questões de jejum, preparar o organismo, para ser feito os exames, para ser feita a coleta. Às vezes atrasa o resultado, às vezes por uma internet, do laboratório, mas até isso nós conseguimos instituir. Estamos fazendo inclusive mutirões. Nós estamos fazendo mutirões de ultrassom no Jaci e no Crispim. 2.000 exames de ultrassom estão sendo feitos naquela região por conta de um mutirão que nós estamos fazendo. Isso está sendo extremamente importante para a população. Nós entramos na prefeitura, tinha exame de 2011 para ser feito de ultrassom. Tem criança que já estava comemorando 10 anos de aniversário. E nós não, hoje nós conseguimos fazer. Existem alguns exames atrasados? Existem. Mamografia já não tem mais, porque nós temos mamógrafo, raio-x já não tem fila de espera, tomografia não tem fila de espera, apesar de ser do governo do estado, a gente tem uma boa relação e bons convênios, demora hoje um pouco a ressonância magnética, porque é do estado, e algumas especialidades, como endocrinologista, reumatologista, hematologista, que são ofertados pelo governo do estado. Neurologia infantil, isso nós não temos na nossa cidade. Nós temos responsabilidade de ter o pronto-socorro e as UBSs. Nós temos centro de especialidades médicas, com neurologista, dermatologista, ortopedista, que é para ajudar a população, que é uma obrigação do estado. Como a demanda é muito grande, né? Então nós temos que ofertar com os nossos profissionais, que aliás ontem entraram lá e roubaram o celular, roubaram alguns aparelhos dentro do centro de especialidades médicas nosso. Aliás, estamos sofrendo, viu, Dermel? Estamos sofrendo muito com o vandalismo na nossa cidade.
ou é piscina, ou é vestiário, ou é UBS que estão roubando. É uma pouca vergonha que está acontecendo, viu? E outro desafio também, doutora, era a saúde, a segurança. Existiam muitos casos de roubo em todos os lugares, nas casas, no comércio. Então nós fomos junto com o governador, o secretário de HIT, são dois carros da polícia da polícia militar. Hoje nós temos 5, parece que é pouco, mas a gente conseguiu mais do que dobrar. E nós tocamos toda a frota da GCM, antes rodavam 3, 4 carros por dia. Hoje, durante o dia, com o mesmo efetivo, com mais carros bons, né? Porque não adianta você pegar um carro pequeno, um carro que não cabe, por exemplo, o GCM, que pesa 120. Normalmente as pessoas são muito pesadas, grandes, né? Hoje nós estamos rodando de 11 a 14 carros por dia. Ela está sendo mais vista, ela está rodando mais e aumentou a segurança. Obviamente, quando o carro passa, a pessoa vai lá, aproveita quando o carro passou para fazer um roubo, um furto, né? Alguma coisa. Mas nós melhoramos bastante, inclusive estamos fazendo com um convênio a Muralha Paulista, que é com os detectas, né? Que são aparelhos que são interligados com o SECOM do governo do estado. Se tem algum carro roubado, suspeita de roubo, ele passa e já aciona a central, eles acionam Itapecerica da Serra ou acionam o Tabuão da Serra, não importa, eles acionam para ter a abordagem imediata. Melhorou muito. Está muito longe ainda? Está muito longe, óbvio, a gente não consegue ampliar com relação às câmaras na cidade toda, mas nós já melhoramos bastante. Nossa GCM rural, nosso patrulhamento rural está bem mais efetivo, diminuíram muitos casos de roubos naquela região. Hoje a população ela pode se sentir mais segura, obviamente associado com algumas coisas. Por exemplo, nós estamos iluminando, nós colocamos praticamente mais de 12 mil pontos de luzes, trocamos. Nós fizemos requalificação colocando LED, né? E alguns lugares que não tinha, nós estamos implantando as luzes. Ou seja, 2 desafios que nós conseguimos em 3 anos. Tá certo, então. Vou fazer a pergunta agora para o Edgar. Edgar, em 2022, da República, o PSDB teve aí uma prévia, o governador uma prévia, o governador João Dória, com o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. João Dória vence a prévia. Após isso, houve os problemas de condução e tudo. João Dória retira a candidatura e o PSDB vai apoiar a Simone do MDB. Esse ano a gente está vendo o PSDB desidratado, totalmente desidratado, a nível estadual, a nível municipal, a nível nacional. Você está na executiva nacional, você está no diretório estadual de São Paulo. Houve um erro, Edgar, de avaliação do PSDB com a retirada do João Dória e o apoio a Simone naquela eleição, e hoje esse resultado é por conta desse erro lá atrás? Olha, Demerval, eu não sei se esse resultado ruim hoje, desse momento de extrema fragilidade do PSDB, é resultado só disso, só dessa decisão equivocada. Mas, com certeza, ela teve um impacto, né? Você tem o partido que governou o Brasil durante 8 anos, que antagonizou com o que governou depois durante 3 mandatos e alguma coisa. É impossível, é um grande equívoco não ter candidatura, né? Seja fosse o governador João Dória, fosse o governador Eduardo, fosse qualquer outro nome. Tem uma expressão que eu gosto que diz o seguinte: que time que não joga não faz torcida. Quem não disputa eleição não ganha eleitor, não ganha apoiador. Então é papel, em especial num país que possibilita as eleições de 2 turnos, dependendo do tamanho da cidade, e a nacional. No meu entendimento, todos os partidos deveriam lançar no primeiro turno, para que a sociedade pudesse ter uma gama grande de possibilidades, de nomes, de alternativas. Depois, no segundo turno, vai os 2 melhor posicionados, e o que for menos rejeitado, vamos dizer, que essa é a verdade, numa eleição de 2 turnos, ganha o menos rejeitado. Ganha. Então, você tem que fazer isso. Agora, o PSDB passou por momentos. Uma que é a prévia, que é um instrumento muito interessante. O governador Geraldo Alckmin dizia sempre, e é verdade: se não fosse o instrumento das prévias, o Obama jamais seria presidente dos Estados Unidos. Porque ele era um político de um estado menor, um senador isolado, pequeno, mas que ele soube ganhar, né,
dentro da história, né? Nos Estados Unidos a questão das prévias é muito forte e tal. Então ele conseguiu se projetar e se tornou presidente. Se não fosse isso, a cúpula do Partido Democrata jamais escolheria aquele senador no estado menor, um homem preto, jamais escolheria. E ele conseguiu. Nós tentamos copiar um pouco isso, mas a nossa cultura não é uma cultura ainda muito distante desse movimento da prévia. Quando eu faço prévia, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, que é uma disputa entre os melhores, que é uma disputa dentro de casa. Né? Todo mundo que está aqui é melhor que quem está fora. Se você não achar isso, se não tiver a compreensão de que eu estou disputando entre amigos e que entre nós, quem for, eu estou junto depois, é difícil. Então ali teve um grande erro, né, que foi não ter a candidatura. Mas depois teve outros processos. Dia 4 agora seria aniversário do Cazuza. E o Cazuza tem uma música interessante que ele dizia o seguinte: meu partido é um coração partido. Então eu brinco sempre que no PSDB nós estamos vivendo isso. Mas tem muita perspectiva. A gente precisa reencontrar o nosso programa, o nosso projeto, a nossa carta de intenções para o Brasil e trabalhar isso, se reconectar com a população, conversar com as pessoas. Temos que explorar mais essa nova realidade de rede social, de internet, falar com a juventude. E nós temos que ter posicionamento. Né? Você tem que se colocar no mundo, não dá para ficar em cima de muro. Então tem que ter posicionamento claro e as pessoas podem não te compreender no momento agora, mas lá na frente, se você manteve coerência com o seu posicionamento, vão te compreender. Então é um desafio gostoso. Eu fui prefeito de crise e hoje estou na direção nacional de um partido em crise. Eu me especializei em lidar com crise. Especializado, né, Edgar? Uma pergunta rapidinho, que está quase chegando no final aqui, o tempo está esgotando. O deputado Aécio Neves falou que o PSDB está fazendo uma lipoaspiração para voltar saudável. É lipoaspiração mesmo, Edgar? Eu acho que passa por aí também. Aqui em São Paulo nós temos um desafio a mais. Ficamos 28 anos no governo, 28 anos sendo governo, dentro do poder. E muitos tucanos não aprenderam a ser tucano, a fazer partido longe do poder. Né? Então, muita gente foi embora, muita gente veio, inflamou, inchou o partido, e quando nós deixamos de ser poder, naturalmente as pessoas foram e está tudo bem. Nós temos que aprender a fazer agora diferente, a partir de um programa, a partir de coesão. E é normal, acho que passa, acho que a frase do Aécio foi feliz nesse sentido. É uma lipoaspiração pesada, pegou até um pouco de carne já. Levou gordura e levou um pouco de carne. Mas nós temos convicção que a gente consegue avançar. Tá bom, então, Francisco Nakano. Nakano vai ser homenageado no dia 29 de abril, na Assembleia Legislativa, lá no auditório Paulo Kobayashi. Nakano passou aí por uma votação representando o Poder Executivo e foi o vencedor nessa luta aí, com uma votação muito representativa. Como é que você se sente, Nakano, ser homenageado? Esse prêmio é organizado pelo Fórum São Paulo, a entrega vai ser na Assembleia Legislativa no dia 29 agora. Essa votação sua, com certeza, se acredita essa excelente atuação tua na Prefeitura, não? Com muito orgulho, né? E muita honra, porque é um reconhecimento de um trabalho que nós estamos fazendo. Os politiqueiros, eles vão tentar denegrir, dizer que você não fez nada, você não sei por que você está lá, mas a partir do momento que você demonstra os trabalhos que nós fizemos nesses 3 anos de mandato, as pessoas conseguem reconhecer que existe sim uma gestão. Mesmo com diminuição da arrecadação pós-Covid, mesmo tendo diminuição do repasse pós-Covid, mesmo esse ano, o governo federal diminuindo o salário, educação de todos os municípios do Sul e do Sudeste, né? Todos os municípios estão sofrendo com isso. E esse salário de educação, esse case, merenda escolar, kit escolar e uniforme escolar. E nós temos que fazer opção, para dinheiro para os 3 a gente não tem. Mas não é só Itapecerica, né? Sorocaba perdeu 33 milhões, em Bugaçu 3 milhões, nós perdemos 10 milhões. São Paulo, cidade de São Paulo, perdeu 400 milhões. É muito dinheiro que faz influência na nossa educação. Que, aliás, em 2020 foi distribuído cesta básica somente para quem tinha Bolsa Família. E na nossa administração, com o Covid, nós demos o cartão para todas as crianças que estavam matriculadas, no valor que é o repasse que a gente paga para a empresa. Eles não iam para a escola, mas eles recebiam o cartão. Todas as crianças que receberam esse cartão. Então, são pontos que assim, a gente vê para todos. Se é uma criança que está matriculada
não importa se era de família de média, de inferior, não importa. Seja mais pobre, mas todos receberam. A gente não faz diferenciação alguma. E para nós isso foi muito importante. Ótimo. Já chegando aqui quase ao final, mas eu vou já fazer os agradecimentos aqui à doutora Patrícia Feitosa, que hoje aqui colaborou com as perguntas. Foi muito bom. Parabéns, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Dermeval. Estou à disposição. Sempre me convide, que será um prazer colaborar com o seu programa. Quero agradecer o prefeito Nakano pelas respostas. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus o abençoe nessa nova jornada e que com certeza será reeleito. Agradecer também a Edgar, que é sociólogo. Muito me interessa o seu tema, viu? Pena que não temos tempo suficiente para mais perguntas. E agradecer a todos. Vai voltar aqui outras oportunidades. O jornalista Faisal, muito obrigado pelo aceito o convite, ter vindo aqui hoje, colaborou aqui com a nossa entrevista. Muito obrigado mesmo. Inicialmente, obrigado à TV Cinec, a dona Andréia, o doutor Rodolfo. Obrigado, prefeito Nakano, o grande prefeito. Meu querido amigo Edgar, né, que fez um grande trabalho em Lins. Estou sempre à disposição de vocês e da casa. Muito obrigado. E o trabalho há de continuar aqui na TV Cinec e nas prefeituras. Tá certo, então. E a assessoria do Nakano, que veio hoje aí, acompanhando o Francisco Nakano, mostra aí, Andréia, esses meninos aí, ó, para o povo ver esses meninos aí, ó. Aí, ó. Tá certo, então. Vamos pedir ao Edgar as suas considerações finais e a sua despedida aí, hoje aqui ao vivo, pela TV Cinec. Você vai acompanhar também após essa entrevista aí no meu canal lá no YouTube. Edgar. Bom, primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade. Demerval, obrigado pelo carinho, pela deferência. Agradecer aqui a presença, a companhia nesse bate-papo do prefeito Nakano, já desejando a ele muitos votos de felicidade, votos na urna também, para que dê sequência ao seu trabalho, né? E agradecer aí a todo mundo, ao carinho de todo mundo, desejar aí que Deus abençoe todas as nossas vidas. Tá certo, então, agradecer ao prefeito Francisco Nakano ter aceito o nosso convite, estar aqui hoje. Para a gente é uma honra tê-lo aqui. E para suas considerações finais e a sua despedida, prefeito. Gostaria de agradecer o convite, Dermeval, por estar aqui nesse podcast. E ao Edgar, nosso amigo político, doutora Patrícia Faisal, para poder mostrar realmente algumas coisas que estão acontecendo. As pessoas têm que tomar muito cuidado, essas eleições vão ser perigosas. Precisa tomar muito cuidado com as mentiras. As mentiras, elas vão fazer você acreditar no mundo maravilhoso, no mundo de Alice, e isso não acontece, tá? Então, se vocês forem verificar o que está acontecendo no mundo, no país, na sua cidade, veja a diferença como estava antes, há 3 a 4 anos atrás, e como ela está agora. Não acredite em mentiras de pré-candidatos, né, que já tiveram uma participação política em outras situações, em outras cidades, né? Porque eles só sabem falar mal dos outros, né? Eu não falo mal dos outros porque eu tenho muita coisa para falar de mim e da minha administração, por isso que eu não perco tempo em falar mal dos outros. E o Jorge Costa, o ex-prefeito, um dos maiores lideranças políticas da cidade, junto com o Fernando Fernandes do Taboão, foram 4 vezes prefeito, que a maior liderança ainda é o Aires Corsato, com 5 mandatos. Um abraço para todos. Temos que ter respeito por essas pessoas que foram eleitas, são pessoas que fizeram e realmente podem falar alguma coisa. Os outros estão aí fazendo mentiras, falando mentiras, querendo crescer em cima de uma coisa que não existe. Mas mesmo assim, Deus abençoe a todos, uma grande semana, e vamos pensar e orar bastante para que essas eleições sejam limpas e honestas. Quero agradecer a todos convidados de hoje. Quero agradecer a você que acompanhou aí através aqui da TV Cinec, agradecer aqui ao TV Cinec, com a sua equipe que foi responsável por toda a qualidade desse programa de hoje, e dizer a você que está nos acompanhando que o nosso compromisso é te atender e a nossa missão é fazer você feliz. Estamos sempre aqui à tua disposição, você empresário, você político, você líder comunitário, que tem um trabalho para apresentar,
venha para cá. Meu telefone eu vou deixar aqui no ar ao vivo para você anotar aí. Ó. É 11 97719 0823. Fiquem na proteção de Deus. Tchau, tchau.